bom, agora é para valer mesmo. Muito bom dia mesmo para você que ainda está em casa, para você que já está trabalhando. Hoje, quarta-feira linda, maravilhosa, querendo nublar um pouquinho, mas estamos aí ainda com bastante sol, mas muita alegria, muita esperança, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar. Por isso que a gente tem sim muita esperança de momentos melhores, dias melhores, porque nós estamos vivos e absolutamente tudo na vida passa. Portanto, pode acreditar, tenha fé em Deus, tá certo? Tenha fé na vida e aí, com certeza, agradecer a Deus pelas oportunidades ofertadas, tá certo? O nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, mais ou menos 8 horas e 50 minutos e, portanto, a gente leva sempre as melhores informações para os nossos telespectadores, telespectadoras, né? A gente pode assistir sempre pela gazetaweb.com, pode assistir pelo YouTube, a TV Mar está no YouTube, você chega lá na página principal, vai digitar TV Mar Canal 25, dá um Enter, aparece a primeira página da TV Mar e aí você clica outra vez em cima do nome TV Mar e vai estar assistindo qualquer programa, qualquer tema, qualquer programa da TV Mar que você pode procurar no YouTube. Portanto, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo pela audiência, tá certo? Olha aqui, ó. Hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a psicóloga Aparecida Oliveira. Ela vai tratar de um assunto que interessa a muitas famílias, filhos de pais separados, né? E o novo modelo das famílias, né? Como deve ser a relação da criança com o padrasto, com a madrasta, né? Você vai saber tudo daqui a pouco. Ela que é muito didática, explica muito bem, a gente com certeza vai entender e eu vou descascar mesmo, tomar todas as informações possíveis e imaginárias, tá certo? E você já pensou na sua ceia para o Réveillon? Ainda não? A nossa repórter Laira Santa Rosa, ela foi em busca de uma receita prática para você servir na noite da virada. Você não pode perder estas dicas aqui no nosso programa Cortando com Ariel Fernandes. Portanto, aguarde só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai estar mostrando essas maravilhas, tá bom? Você também pode mandar um WhatsApp, não é isso? Pode sim. Manda um WhatsApp, é o 98 107 9872. Você pode pegar aí o flagra na nossa cidade, né? Nos nossos bairros, manda pra gente que com certeza a gente vai tomar partido mesmo, no sentido de levar ao conhecimento do poder público e da sociedade. Inclusive, estou lembrando aqui que semana passada nós mostramos uma piscina na Ponta Verde, que está lá verde, além da Ponta Verde, num prédio, né, uma cobertura, está lá a piscina e coisa horrível. E com certeza tem a Aedes aegypti, tem todo tipo de mosquito que a gente possa imaginar. Mostramos e o poder público ainda não tomou as devidas providências. E isso dá como diz o Matuto, um farnesi, uma agonia, sabe? Porque a gente vem mostrando, as pessoas não tomam, o poder público não toma as providências devidas, e aí está aí, vigilância sanitária, tudo que for órgão público, especialmente municipal, que possa contemplar. Eu vou até ver se, com a produção, para ver se a gente, no programa com o Wilson Júnior, rever essa matéria para ver se o pessoal do poder público toma atitude aí para poder contemplar as pessoas, porque de repente está lá e a Ponta Verde é um dos focos, na verdade, né? Um índice muito grande de pessoas com chikungunya, com dengue, e não tenha dúvida que são esses casos, e aí é necessário que se tome as devidas providências, tá bom? Nós vamos começar o programa com uma notícia muito importante sobre a guerra exatamente do combate ao mosquito Aedes aegypti. No período de 5 a 29 de janeiro, uma
Uma força-tarefa irá intensificar as ações aqui em Alagoas, formada para fazer frente ao desafio nacional de combate ao vetor, que transmite a dengue, febre chikungunya e zika vírus. A força-tarefa é formada por representantes da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas, agentes comunitários de saúde e de endemias e secretarias estaduais e municipais. As equipes vão inspecionar domicílios e instalações públicas e privadas por meio da força-tarefa. As ações de combate ao vetor vão atingir todos os 102 municípios de Alagoas, inclusive aquela piscina lá da Ponta Verde. Aí a gente já começa a ficar um pouco... A Patrícia Barro disse que, Ariel, não se irrite, deixe de calma, não é assim que a Patrícia fala? Patrícia Barro, não dá, né, pra gente ficar calmo um negócio desse. Mostramos, acionamos, falamos para o poder público e ninguém tomou as providências, e a pessoa ontem ligou outra vez dizendo que a piscina continua do mesmo jeito. Então, vamos levar esses batalhões aí para combater os mosquitos ali na Ponta Verde também, tá bom? E o Banco de Sangue da Santa Casa de Maceió precisa com urgência de sangue tipo O negativo. Até ontem, o estoque do serviço de hemoterapia se resumia a 2 bolsas deste tipo sanguíneo, muito pouco considerado, né? Ou muito pouco considerando aí o número de pacientes, né? E que precisam exatamente desse tipo de sangue, concentrado aí de hemácias para sobreviver. Os pacientes que precisam desse tipo de sangue. Quem puder doar pode se dirigir ao serviço de hemoterapia da Santa Casa, na rua Barão de Maceió, no centro da cidade, de segunda a sexta, das 7h30 às 4h da tarde. Portanto, você que é doador de sangue, faça isso que vai estar ajudando a salvar vidas, tá certo? E o Ministério da Saúde divulgou ontem um boletim atualizado sobre os casos suspeitos de microcefalia no Brasil. O último levantamento realizado no dia 26 de dezembro mostra que em Alagoas o número subiu para 129 casos com registros em 49 municípios suspeitos. No Brasil já foram registrados 2.975 casos suspeitos de microcefalia e estão sendo investigados 40 óbitos suspeitos da doença relacionado ao Zika vírus. E aí a gente vai vendo que a coisa é muito mais grave do que a gente imagina, portanto vale a pena a gente tomar todos os cuidados devidos. Nós vamos passear aqui bem rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Está aqui, você pode assinar no 4009-7999, pode sim. Você pode dividir no cartão, no cheque, é fácil demais e barato demais. E todas as manhãs você vai receber a sua Gazeta exatamente assim, ó, no plástico, protegida, tá bom? Higiênica, tá aí 4009-7999 e você pode fazer a sua assinatura, né? Aí o Bom Preço fecha uma unidade, 2 unidades, a do centro, né? E ali no Clima Bom. E aí só do centro são 100 pessoas desempregadas. Aí a crise vai pegando exatamente pela irresponsabilidade, né? Exatamente pelo descaso completo pelo que é público, corrupção, a consequência é para toda a sociedade. O empresário aperta, não tem movimento suficiente, os impostos aumentando, a consequência é fechamento de unidades e, consequentemente, o desemprego. A gente não sabe como é que vai ser em 2016, mas vamos pedir a Deus muita inspiração para que a gente possa dar um drible aí nesse negócio chamado crise. Falar nisso, o salário mínimo vai para 880, né? Segundo a presidente Dilma Rousseff, ela já assinou e o valor do salário mínimo a partir de janeiro é de R$ 880. Está aqui os fiscais da SMCCU no centro da cidade tentando desocupar mais uma vez. Gente, centro não é lugar
para o camelô. Não é, a lei diz que não, as normas municipais falam que não. Então deve-se encontrar uma outra forma, né? Menos desrespeitar as normas, tá certo? Está aqui uma força-tarefa que nós acabamos de falar, mas a gente fica de qualquer forma feliz porque estamos com vida, e enquanto a vida há esperança. E não sai daí que daqui a pouco você vai saber tudo sobre o comportamento dos adultos, dos pais separados em relação à educação dos filhos, que hoje é muito comum em toda a sociedade, no mundo inteiro. Portanto, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRM AL 2503 RQE 1874. Mais de 50... O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Pois é, estamos de volta. Um forte abraço ao meu amigo Jorge Bastos. Pois é, grande Jorge Bastos, lá da Braskem, né? Quem não conhece o Jorge não conhece aquele refrigerante escurinho, Coca-Cola. Todo mundo conhece aquela figura. Forte abraço para ele, para Roseane, sua esposa, seus filhos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo pela audiência, tá bom? Olha, você já pensou na sua ceia para o Réveillon? Está em busca, por exemplo, de uma receita prática
Está em busca? Pois é, a nossa repórter Laira Santa Rosa traz agora uma reportagem com uma sugestão que vale a pena preparar. Vamos acompanhar. A virada do ano está chegando e muita gente ainda tem dúvida do que servir na ceia de Ano Novo. A gente está aqui na Faculdade Maurício de Nassau e vai conversar com o estudante de gastronomia, Gustavo Almeida, que vai ensinar uma receita simples, uma massa. Gustavo, realmente é simples e fácil para o pessoal fazer em casa? Simples e eu acredito que todo mundo tem esses ingredientes na sua cozinha, né? Então, baixa de complicação esse ano, né? Vamos terminar ele o mais simples possível e fazemos uma receita muito gostosa, que as pessoas podem criar variações de acordo com alguns ingredientes que tem em casa, né? E vocês verão que não tem mistério, não tem segredos, coisas simples, mas um sabor incrível. Vai ficar muito bom. Quais são esses ingredientes? Nós temos um tomate já sem pele, né? Alho, azeite, sal, pimenta do reino moída e manjericão, né? Iremos trabalhar com a massa curta, no caso essa, um fusilli, né? Queijo parmesão, né? Esses daqui, que é uma carne ou um camarão, já são variações que a pessoa, de acordo com o seu gosto, pode criar em casa. Pode se fazer com um salmão também grelhado, fica a critério de cada um. A receita ela demora em média quanto tempo para ficar pronta? 40 minutos. Todo o preparativo dela, entre o seu trabalho de descascar os tomates, cortar, laminar o queijo, em torno de 40 minutos. Essa receita que você está fazendo para a gente é uma receita para 4 pessoas. Qual é a quantidade de cada ingrediente, primeiro para o molho? 10 tomates, né, já sem pele, 2 dentes de alho, né, 6 colheres de azeite, o sal e a pimenta do reino é a gosto, né, 400 gramas de massa, e o parmesão também é muito a gosto. Aí primeiro a gente faz o quê? A gente pega o tomate para fazer o molho, a gente pega esse tomate, a gente descasca porque tem que ser um tomate sem pele. E aí, qual é o próximo passo? Coloca-se depois já descascado esse tomate em uma assadeira no forno, rega com azeite, né? E coloca o alho picado, espalha nele, coloca no forno a 180 graus, é o indicado, né? Mas depende muito da temperatura de cada forno e você acompanha esse cozimento, né? Quando ele já estiver começando a amolecer, a ficar cozido, você retira ele, né? Faz o seu teste de sal e de pimenta, né? E de alho, se você quer mais, né? E retorna para o forno até um ponto que você consiga desmanchar esse tomate. Com uma colher, você aperta ele. Se ele começar a desmanchar, já ceder a pressão, então ele já está bom. Vamos ver se realmente ela está aprovada e é realmente gostosa, como ele disse que é, né? Muito boa, uma receita simples, fácil, que dá para todo mundo fazer em casa. Com imagens de Flávio Santos, Laira Santa Rosa, para TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, grande Laira Santa Rosa. Depois o pessoal quer falar com você, viu, Laira? Pois é, come por aí e tal, não traz nada pra ninguém, né? Os meninos tudo aqui com fome, o Josiel, o Felipe Ferreira, né? Pois é, tá bom? Mas parabéns aí pela matéria. Gente, olha, o modelo de família nos últimos anos, hoje vem exatamente mudando, né? Hoje é muito diferente o modelo que a gente tinha como modelo de família, hoje é totalmente diferente em vários aspectos. Hoje, por exemplo, ser filho de pais separados é cada vez mais comum. Mas como deve ser a relação da criança com o padrasto, com a madrasta? Como contar, por exemplo, ao filho que está se separando? Nós vamos esclarecer essas dúvidas agora, né, com a psicóloga Aparecida Oliveira, que vai estar dando dicas para a gente
qual é o comportamento ideal, né? Qual o maior desafio dos pais separados hoje para educar o filho? Bom dia, Aparecida, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ariel, e obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, hoje, não só como se falou aí no Brasil e no mundo, né, mudou muito o modelo da família. Certo. Vem mudando do século passado para cá, mudou muito aquela família tradicional, composta por pai, mãe, filhos e até avós, mesmo dentro de casa, né, mudou muito. Principalmente na atualidade, da década de 80 para cá, com a exceção da mulher no mercado de trabalho, quando a mulher saiu de casa para trabalhar, já não tem mais aquela mãe tão presente dentro de casa, no dia a dia da criança. Então, tudo isso já foi mudando. As mulheres com a criação do divórcio, né, a independência da mulher. Então, tudo isso foi mudando nos modelos da família. Então, a mulher não é mais aquela mulher totalmente submissa que era na época de nossos avós. Agora, Aparecida, quando você falou da mulher sendo inserida cada vez mais no mercado de trabalho, deixando muito mais o lar, a casa, para ir para o mercado de trabalho, isso tem trazido algumas consequências negativas, na sua opinião, para os filhos, para a família, sinceramente? Olha, assim, sinceramente, falando do ponto psicológico, sim. Por quê? Uma mãe mais presente, um pai mais presente, não só a mãe, né? Porque a gente não pode cobrar só da mulher, também tem a parte do homem. Certo. Porque hoje é necessário, a gente sabe que as coisas hoje não é mais como antes, as coisas eram mais fáceis antigamente. Hoje, a mulher precisa também trabalhar, a mulher precisa estar fora de casa também, até para dar uma qualidade, para dar uma vida melhor aos filhos. Hoje a educação exige muito mais, né? Mas só que a presença da mãe dentro de casa, a presença da mulher dentro de casa ainda é muito importante. Não precisa a mulher trabalhar os 3 horários, entendeu? Tem mulheres que trabalham os 3 horários, 2 horários, trabalha fora, viaja, e as pessoas estão correndo muito, muito, muito em busca do conforto externo, que é o que eu falo sempre, a questão do conforto externo. O que é o conforto externo? É ter uma boa casa, um bom carro, poder viajar, dar a melhor educação para os filhos, né? Mas esquece que o mais importante para se estar bem é o conforto interno. Certo. Agora, é muita coisa. Eu estou aqui ansioso até, né? Muita coisa para a gente discutir, para a gente perguntar. Mas quando o pai vai se separar, quando a mãe vai se separar, qual o momento que deve se contar para os filhos ou para o filho essa separação? Certo, olha só. Eu costumo dizer o seguinte, que a criança, a gente deve falar tudo para ela. Não tem como esconder, negar, esconder ou omitir. A criança precisa estar sempre a par de tudo que está acontecendo com seus pais. Mas deve-se esperar o momento certo. Esperar o momento certo, lógico. Os pais têm que, antes, porque geralmente um casamento quando acaba, aquele casamento não está bem, né? A sintonia realmente acabou, as pessoas não estão se entendendo mais. Então, o que é que o casal tem que fazer? Primeiro, vamos respirar, tá? Para chegar para as crianças para conversar. Não adianta no meio daquele desconforto todo que esse casal está vivendo e falar para os filhos. Então, eles têm que primeiro, se preparar, é isso mesmo que querem, porque também tem muitos casais que querem se separar e é muito pior para as crianças. Separam, tá? E daqui a 6 meses voltam e piorou tudo. Não pode ser assim. Continua do mesmo jeito ou pior. Então, quando quiser, realmente foi uma decisão tomada assim dos dois que querem mesmo, que realmente sentir que aquele casamento acabou, que não tem mais chance de jeito nenhum a essa hora de chamar os filhos. Então, é isso mesmo que eu quero, estamos decididos, então vamos conversar com nossos filhos. E aí explicar às crianças o porquê dessa separação. Lógico, numa linguagem mais acessível, que a criança possa entender de acordo com a idade também. A gente fica imaginando que nunca vai deixar de ter o mínimo de prejuízo, né? No lado emocional, segurança da criança, afetividade, enfim, né? Afetividade. Mas vamos lá, os pais se separaram. Como é que deve ser a relação da criança ou até mesmo do adolescente com o companheiro da mãe ou a companheira do pai, a nova companheira, o novo companheiro, né? Essa aproximação, ela deve ser de uma forma imposta, forçada, ou deve se acontecer de uma forma natural? Deve ter a interferência do pai ou da mãe nessa aproximação?
Olha só, essa questão de apresentar para a criança o novo companheiro, o parceiro, o namorado, até o futuro marido, também tem que ter um pouco de cuidado, porque o que acontece? Eu já vi muitos casos assim, de pessoas que se separam, aí daqui um mês arruma um namorado, aí apresenta para o filho, esse aqui é meu namorado, aquele namoro não dá certo, com 15 dias, um mês, aí arruma outro namorado, aí apresenta para o filho, esse aqui é meu novo namorado, e a criança vai ficando com aquela coisa na cabeça. O ideal é dar mais um tempo, sentir um pouco mais daquela relação, pode até apresentar como um amigo, esse aqui é o amigo da mamãe, a amiga do papai, tá entendendo? Mas sentir mais a pessoa, conhecer melhor a pessoa, ter um pouco mais de certeza do que... Lógico que ninguém tem certeza que aquela relação vai durar pro resto da vida. Ninguém tem essa certeza, não é verdade? É verdade. Mas pelo menos sentir que realmente está se tornando uma relação assim mais estável, mais de companheirismo mesmo. Então chegou o momento, digamos assim, que alguém está se relacionando há 3, 4 meses e está vendo que a relação está seguindo de uma forma bacana, legal, que o casal está se entendendo e que eu tenho filhos de outro casamento, ela também tem, ele tem. Então está na hora de fazer uma reunião para apresentar os filhos e começar a entrosar essa família de uma forma saudável. Segurança na relação. Exatamente, é importante. Exatamente, uma certa consistência para poder levar. Agora, dentro ainda desse contexto, vamos dizer que a criança rejeitou o novo companheiro da mãe ou a nova companheira do pai. Qual é o comportamento do adulto, do pai ou da mãe, quando isso acontece? Olha, quando um pai vai se relacionar com a pessoa, né? Aí tem que, a primeira coisa, avisar já para essa pessoa que tem filhos de outra relação, certo? E quando preparar essa pessoa para apresentar essa criança, já dizer mais ou menos o que é que a criança gosta, como é o funcionamento daquela criança, para a pessoa já ir chegando na criança sabendo mais ou menos como vai lidar com ela. Tem crianças que têm um temperamento difícil, então o pai já tem que dizer, ela é um pouquinho difícil, mas se você com jeitinho assim você consegue, e a pessoa realmente tentar conquistar aquela criança. Olha, eu acho assim, que acima de tudo é uma criança, e a criança, o que ela precisa é de carinho, amor, respeito e limites. Agora eu achei interessante essa dica, quer dizer, se a esposa, a mulher, a mãe, por exemplo, vai apresentar o namorado, enfim, para o filho, para a filha, já preparar um pouco, além de informar que tem um filho ou que tem uma filha, lógico, né? É muito interessante isso aí e a gente, você falando aqui, a gente sabe, percebe, sente até o quanto é indispensável essa atitude. E essa dica, por exemplo, de informar para esta pessoa que vai chegar, né, que vai se chegar até aquela criança, até aquele adolescente, o que ele gosta, qual o comportamento, para que a pessoa não chegue voando, no popular voando, isso, né, exatamente, totalmente em relação ao gosto daquela criança. Agora, uma coisa importante, vamos dizer, eu estou tentando ser bem rápido também, mas colocando em ordem. Aconteceu, a mãe apresentou, continuou o namoro, noivou, casou, namorando dentro de casa. Aí eu pergunto, como deve ser a interferência desse pai, ou desse padrasto, ou dessa madrasta, em relação à educação daquela criança ou daquele adolescente? Pode existir e deve existir a interferência? Olha só, a educação dessa criança, se a mãe, que é a mãe biológica dele, está ali e o padrasto, ou o contrário, quem fica responsável mesmo pela educação dessa criança é a mãe ou o pai biológico, certo? O padrasto, eles podem até conversar, discutir algumas ideias que não seja na frente da criança, pode até, às vezes, a mãe mesmo, a mãe erra às vezes na educação do filho, e às vezes aquele padrasto pode ter mais experiência e chegar para a mãe dar umas dicas, mas que não seja na frente da criança, porque realmente a obrigação da educação tem que ser da mãe ou do pai. O padrasto ou a madrasta, eles podem dar uma sugestão, mas na hora mesmo do aperto, quem tem que dar é a mãe biológica. Na hora do aperto tem que ser o pai ou a mãe, né, biológico. Agora, que é tão difícil, deve ser muito difícil para um adulto com experiência, com a vida, com o que já viveu, não poder interferir. Quando eu falo interferir de uma forma leve, de uma forma educativa. Sim, mesmo, de uma forma sutil, pode ser. Mesmo, para que aquela criança possa perceber que aquela pessoa está ali, não está apenas um boneco, um representativo, né? Mas que ele possa interferir logicamente com um certo limite, né? Aí, como deve ser, por exemplo,
essa educação. E aí a gente vai percebendo, eu fico pensando, eu tenho uma coisa para falar que eu sei que é um pouco forte o que eu vou falar, mas eu acho que o casamento está ficando tão banalizado, a relação, sabe? Casou, não deu certo, já se separa, já parte para outra relação, que hoje é tão comum a gente encontrar pessoas, é difícil encontrar uma mulher, vai conhecer uma mulher, conhecer um homem, dificilmente já não foi casado, já não tem filhos, e isso, na minha opinião, é um problema muito sério, e eu vou exagerar, nem sei se vou exagerar, mas está aqui, eu vou falar. Depois falar e ao vivo não tem mais como voltar. Eu acho até que é responsável por uma parte da violência no mundo, esse descontrole familiar, essas separações exageradas por todo e qualquer motivo, né? Não há uma preparação, uma estruturação, não há uma consciência que você tem que respeitar os limites dos outros, que a mulher nunca vai ser aquilo que você pensa que ela tem que ser, nem o homem vai ser nunca aquilo que a mulher pensa que ele tem que ser, né? Então, respeitar as individualidades, né? Respeitar cada um respeitar o outro, isso eu acho que seria um ponto principal para se manter uma relação. E essas separações têm sido um problema muito sério em relação à insegurança, a questão do mal mesmo, do século, eu diria que do mal do século. Concorda? Concordo. Perdão pela expressão tão ingênua, de repente, ou até mesmo principalmente leiga. Tudo que você falou aí tem total fundamento. O que é que está acontecendo? Essa desestruturação familiar que está acontecendo. O que é que acontece? Até ontem eu estava lendo uma matéria bem interessante de uma psicóloga de São Paulo, que ela aborda esse tema da questão de como os pais estão criando os filhos hoje. Certo. O que é que está acontecendo? Os pais estão criando os filhos hoje, resolvendo tudo por eles, está entendendo? Se o filho chega para a mãe e faz assim, estão criando da forma que não foram criados, porque nós não fomos criados dessa forma, fomos criados de uma forma mais rígida e essa geração liberou mais os filhos e passou a resolver tudo por eles. O que é que acontece? Essas crianças estão crescendo, estão se tornando adultos, adolescentes e adultos, chegam numa empresa para trabalhar, não aceita um não, a primeira exigência do chefe já quer pedir demissão e sair, as empresas estão tendo problemas com isso, e isso também interferindo nos casamentos. Na primeira briguinha que tem com a esposa ou com o esposo, já quer acabar o casamento. Exatamente. Certo? Principalmente quando tem o fruto, tem os filhos. Exatamente. Né? Tem o filho ou os filhos. E essa questão da estrutura familiar é muito importante na vida do ser humano. Então, o que é que acontece? O que a gente está vendo hoje mesmo, eu atendo milhares de crianças assim, crianças com menos de 10 anos, que são filhos de pais separados. Certo. E sofre todas essas consequências dessa separação. Para uma criança, sabe qual é a sensação de uma criança quando tem ali o pai e a mãe juntos e os pais vão se separar? A sensação dessa criança é o seguinte, imagine você estar com seus 2 pés aqui no chão e de repente a terra abre. E você fica com um pé para lá, outro para cá, sem saber se eu pulo para cá ou se eu pulo para lá. Eu queria entender isso no mundo da psicologia. Eu queria poder entrar na mente de uma criança e saber, mas essa explicação... A sensação é essa. A sensação é essa. Para que lado eu vou? Para que lado eu vou pular? Vai abrindo... O chão abriu aqui. Abrindo e você, por que lado eu vou pular? E aí, é tanta coisa para a gente conversar, meu Deus do céu. A alienação parental. Por exemplo, eu conversei com uma advogada, a doutora Emanuela Gato, né, grande advogada na área civil, e ela deu brilhantes explicações na questão da lei. Eu tinha vontade de perguntar isso a um psicólogo, né? E agora estou tendo a oportunidade. Mas antes da gente falar da alienação parental, e os filhos de pais gays? Deve ser uma outra confusão na mente dessa criança e a preparação que essa criança tem que ter para enfrentar as escolas, o mundo, a vida, o lado social. Como é que a criança, ou de que forma esses pais gays, né, eles devem orientar, de que forma? Tem alguma dica para que essa criança possa estar mais preparada para a vida?
Olha só, é mais um novo modelo de família, que a gente chama família homoafetivas, que são as famílias gays, que hoje estão aí também, faz parte, né? Tem relação de 2 homens, de 2 mulheres, como a gente está vendo, e eles também estão adotando, as crianças estão tendo seus filhos, alguns até partem mesmo para fazer inseminação biológica, as mulheres, né? E a lei já dá total cobertura, apoio nisso. Verdade para isso. Então, essas crianças, eu acredito assim, que tudo depende muito da forma que você cria, e eu boto o amor acima de tudo. O amor acima de tudo sempre. Porque eu conheço crianças, adultos hoje, até idosos, que perdeu, digamos, o pai muito cedo e a mãe não quis casar mais e ficou morando com a tia dentro de casa. Não um casal homoafetivo, mas assim, 2 mulheres que criaram uma criança, mas geram muito amor, muito suporte. Teve um tio que chegou perto, que representou aquela presença, a presença do pai, do homem. E aí, se teve muito amor nessa formação dessa criança, se teve essa afetividade, os ensinamentos do bem, das coisas boas da vida, eu não vejo problema nisso não, sabe? Certo. O problema maior que eles enfrentam, os filhos de casais homoafetivos, é justamente o preconceito lá fora, de algumas pessoas que podem ter preconceito, mostrar o preconceito que tem para essa criança. Mas a criança em si, se ela está tendo uma boa educação, uma boa formação, ela está tendo muito amor e carinho por esse casal gay, tá entendendo? Ela pode crescer como uma criança normal. Eu estava vendo com uma psicóloga, Aparecida, de uma criança sendo criada por 2 mulheres, né? Uma família homoafetiva, e que ela presenciou aquelas 2 mulheres se beijando. Sim. E ela chocou-se um pouco com aquela cena. Né? Mas eu fico tentar entender assim, como é que essa criança ela deve ser orientada de que forma, né? Olha, acontece... Nesse caso específico, tanto de 2 mulheres como de 2 homens. Sim. O que é que acontece? A criança, até acontece, já chegou mãe pra mim e falar assim, olha, meu filho viu 2 rapazes se beijando, perguntou a mim, mãe, eu posso namorar com um homem? Eu posso... E ficou naquela dúvida, ela ficou realmente perdida, sem saber o que dizer. Aí eu disse, olha, a forma de orientar é o seguinte, é que as pessoas hoje têm a opção de escolherem. Vão crescer, você é pequenininho, mas algumas pessoas, quando crescem, escolhem. Não tem como, sabe, dizer mais, não, tem que ser assim, tem que ser... E mostrar para essa criança que a gente não pode ter preconceito. Algumas pessoas escolheram. Pode dizer, não, filho, até coloca um pouco assim da religião. Olha, filho, é o seguinte, Deus fez homem para mulher, mulher para homem. Mas algumas pessoas, quando crescem, optam mulher por namorar com mulher e homem namorar com homem. Mas isso a gente não pode ter preconceito, tem que respeitar. Cada um tem suas escolhas e a gente precisa respeitar. Eu acho essa questão do preconceito uma complexidade muito grande. Porque somos seres diferentes. Exatamente. Quando há diferença, há lá dentro, por mais que a gente diga que não, há o preconceito. O que eu acho que a gente tem que fazer é domá-lo e arrancar de dentro da gente aquilo que não presta e respeitar a opção das pessoas. Seja na questão sexual, na questão musical, na questão... Enfim, em qualquer gênero, em qualquer linha. O que a gente tem que fazer é respeitar. Respeitar as opções das pessoas. Se Deus que é Deus respeita, por que nós não podemos respeitar as pessoas? Exatamente. Obviamente, a vida, se há prestação de conta ou não do que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, aí entra aquela pessoa e Deus e o conceito religioso daquela pessoa. Mas, independente de qualquer religião, nós temos que respeitar as pessoas, assim como Deus respeita. Agora, se essa criança, por exemplo, que é criança, filho de pais homossexuais, na escola ela é vítima de preconceito, qual a atitude que os pais... Porque é muito difícil não existir isso, né? Mas aconteceu. Qual a atitude dos pais em relação a este caso? Primeiramente, é trabalhar a questão do respeito, porque também isso não deixa de ser um bullying, né? Você está provocando uma criança porque ela tem 2 pais ou ela tem 2 mães. Não pode, tem que ser respeitado. E as escolas hoje precisam preparar as crianças para esse novo modelo de família que a gente tem. Tá entendendo? Não pode omitir, não pode excluir. Tem que estar preparando as escolas mesmo. Pronto, agora vai começar um novo ano. As escolas vão começar, deviam fazer reuniões com pais
e com os alunos mesmos. E mostrar que essas crianças que são criadas por 2 pais, por 2 mães, têm que ser respeitadas como uma outra criança qualquer, entendeu? Porque é um novo modelo de família que está existindo e não tem como... É um modelo e a lei, ninguém absolutamente, nem a religião, ninguém pode estar acima da lei. Né? A norma de um Estado, as normas de um Estado soberano devem ser respeitadas. Respeitadas por todos, inclusive por todos mesmo, né? Porque tem algumas estatais aí, alguns setores do Estado que desrespeita totalmente a Constituição e as leis. Então ninguém deve desrespeitar a Constituição. Mas deve ser um problema sério na cabeça de algumas crianças que vê, por exemplo, na escola. Por isso que essa preparação, Aparecida, é que deve ser indispensável para os dois lados, tanto para os filhos de héteros quanto de filhos de pais homossexuais. Agora, preparar, porque aquela criança está vendo ali o papai e a mamãe, sei lá, um casal, né? Hétero, levá-lo ali e tal, tá vendo, levar o coleguinha e tá vendo que em casa ele tem 2 homens ou 2 mulheres. Mas olha, é muito assunto pra gente. O diretor já me falou 10 vezes que o programa acabou. Infelizmente, né? E aí eu quero lhe agradecer pelas dicas e a gente vai voltar, porque eu tenho muita coisa ainda para perguntar. No próximo ano, se Deus quiser, a gente volta. Um feliz ano novo para você, muita inspiração divina para você levar o que é certo, o que é bom, o que dá vida, o que eleva as famílias, tá bom? Muito sucesso, muita inspiração de Deus na sua vida. Obrigada e um feliz ano novo também para todos. Obrigado. Fica com Deus. Ela que veio de amarelo, gente, lindo, né? Muito bonito aí o nosso cenário amarelo. Olha lá que coisa linda, que bom, que legal. Olha aí, eu agradeço o carinho, agradeço a audiência. E se você já tem programação para esta quarta-feira, ou se você não tem programação, hoje à noite acontece o pré-réveillon da cantora Wilma Araújo, ali no Oráculo, no bairro de Jaraguá. A cantora vai animar a noite com os clássicos do samba, Muito Frevo e Ciranda. O show está previsto para as 9 horas da noite e os ingressos custam R$25. Vale a pena você ver essa belíssima artista cantando o Wilma Araújo hoje à noite ali no Oráculo, às 9 horas da noite, no bairro de Jaraguá. E você vai ficar agora com o programa Palavra Amiga, Palavra Amiga mesmo, né? Com a nossa querida Cláudia Simões. Tenha um bom dia, obrigado por permitir que Aparecido Oliveira, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos, mas você vai ficar agora com a nossa querida Cláudia Simões. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.